Nós vamos estar agora começando mais uma palavra e seguindo a sequência que nós estamos seguindo desde janeiro. Em janeiro, Jesus me deu Mateus 16, 19, que diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. E desde janeiro nós só temos uma mensagem: chaves, portas que precisam ser abertas e portas que precisam ser fechadas. E eu acredito, irmãos, que isso é o Márcio falando. Deus não me falou nada, mas eu estou achando que Mateus 16, 19 vai ser o versículo do ano todo. Eu acho que eu vou acabar o ano falando de chaves, portas que precisam ser abertas e fechadas. A princípio nós começamos falando de chaves, porque o reino de Deus possui chaves. E essas chaves têm uma incumbência: abrir portas ou fechar portas. E nós fomos falando, daqui a pouco Deus começou a falar conosco sobre uma porta que talvez seja a principal porta que precisa ser fechada nas nossas vidas, que é a porta do medo. E nós falamos muitos dias aqui, muitas das oportunidades que você perdeu e muitas das oportunidades que você pode perder daqui para frente, tem por trás o medo. O medo talvez seja um dos maiores inimigos a serem vencidos. A nossa irmã Adriana falou aqui do medo. Medo de sair, medo de não conseguir pagar as contas, medo de ir para um desafio, porque alugar um salão já é um desafio, né? Encarar uma profissão que você não tem tanta familiaridade. E nós começamos a ver que o medo, ele é mais real do que a gente imagina. O medo é muito presente nas nossas vidas. E a maioria de nós não rompe, não vai além por medo. O medo é paralisante. O medo é uma porta que precisa ser fechada. E o Senhor começou a falar conosco sobre medo. É o medo que nos faz fugir, é o medo que nos faz se esconder. Por trás de muitas situações nós temos o medo. Nós não estamos falando daquele medo que é o medo que protege. É o medo que te faz ser prudente. Tem um medo saudável, que é o que te faz ser prudente, não passar da velocidade, não subir numa altura de qualquer jeito. Mas nós estamos falando daquele medo que é demoníaco, é o medo que paralisa, é o medo que nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. E nós viemos falando sobre o medo, falando, e daqui a pouco a gente tinha que descobrir a chave que fecha a porta do medo. Existem muitas chaves para fechar a porta do medo, mas no último mês, Deus começou a nos falar sobre a chave mestra para fechar a porta do medo, que está lá em 1 João 4,18. Vamos ler? 1 João 4,18. Essa é a chave mestra para fechar a porta do medo. 1 João, lá perto de Apocalipse, não é o Evangelho, é a carta do apóstolo João. 1 João 4,18, que diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus nos mostrou que a principal chave para fechar a porta do medo se chama a chave do perfeito amor. E nós falamos que é
Perfeito não tem a ver com falta de defeitos, mas tem a ver com maturidade. Então é o amor maduro que expulsa o medo das nossas vidas. Ou, na linguagem das chaves e das portas, o perfeito amor fecha a porta do medo. E eu confessei aqui que eu falei, cara, falar de amor parece ser tão chavão para crente, falar do amor de Deus. É algo tão comum que quando alguém fala assim, Deus te ama, a gente fala, eu sei. E a gente não pensa no impacto disso. E aí Deus começou a nos levar a uma desconstrução do que a gente acha que é amor. Para nós entendermos o que é o amor perfeito, a gente precisa desconstruir o que a gente acha que é amor. E aí nós falamos sobre 4 palavras gregas que são usadas para falar de amor. O amor filéu, que é o amor de amizade. Nós falamos do amor storge, ou da palavra storge, que é para falar de relacionamentos familiares. E a gente até brincou que o amor de família é o amor de obrigação, porque você não pediu para nascer na família que você nasceu. E muitas vezes você só ajudou um parente porque é seu parente. Principalmente se você tem muitos irmãos, muitas vezes você só ajudou o seu irmão porque ele é seu irmão, mas no fundo você queria pôr chumbinho na comida dele. Pode confessar que muitas vezes você pensou em matar o seu irmão, com requintes de crueldade. Mas existe um elo que nos liga, que na hora da necessidade você ajuda. Isso é um tipo de amor. E nós falamos da terceira palavra, que era eros, que é uma palavra que tem mais a ver com o amor de casal, o amor de toque, o amor que tem conotações sexuais. E por último nós falamos de ágape, que essa é a palavra para falar do amor de Deus. E nós chamamos esse amor de alto nível. E quando nós falamos de amizade, amor de família e o amor eros, nós falamos que tudo isso, esses 3 tipos de amor, está baseado em sentimentos, em reações químicas. Então é por isso que a mulher dorme amando o marido, de madrugada ela acorda com o ronco dele, e parece que aquele amor já esvaiu, e aí ela fala para Deus assim, Deus, já está salvo, é só uma sufocada aqui com o travesseiro, eu acabo com esse ronco rapidinho, até porque Senhor, que homem que o Senhor me deu, e vice-versa. Confessa que você já... Vou te revelar aqui, cônjuge. Um dia o seu cônjuge acordou de madrugada com vontade de sufocar você. E você estava lá sonhando com os cordeirinhos, roncando. E a pessoa olhando para você assim, falando, se eu não fosse crente. Porque sentimentos, emoções químicas, elas oscilam. Um dia você está amando e no outro dia você está odiando. Um dia você sai querendo comprar rosas e no outro dia você sai querendo comprar chumbinho. E não adianta você falar, eu nunca pensei. Em algum momento, nem que for pôr pimenta a mais na comida do seu marido, da sua esposa, você já pensou. Eu já confessei aqui, um dia a Neide chegou e a gente estava passando um perrengue. Ela chegou e falou assim, você pensou em se separar de mim? Eu falei, não, mas eu pensei em assassinato. Ela, você pensou em me matar? Pensei sim. Ela, ai, coitada de mim. Eu falei, ué, você perguntou, estou te respondendo. Estou sendo sincero. Por quê? Sentimentos oscilam. Mas o amor que Deus espera que a gente sinta
é o amor de alto nível, é o amor que não tem a ver com sentimentos e reações químicas, tem a ver com decisão. Esse é o amor de alto nível, que é o ágape. E nós viemos domingo após domingo falando que nós precisamos chegar nesse amor de alto nível. Deus espera que nós, maridos, não amemos as nossas esposas com nenhum outro tipo desses amores terrenos apenas. Mas Deus espera que a gente chegue nesse amor de alto nível. Quando a Bíblia diz que nós, maridos, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, a palavra amor lá é ágape. Não está falando que é filéu, não está falando que é estorguê, não está falando que é eros. Ele está falando assim: maridos, vocês devem amar as vossas esposas com esse amor de alto nível, que não é sentimento, que não é reação química, que não é porque a sua esposa fez aquela lasanha maravilhosa que você vai requentar agora quando você chegar do culto. Mas é porque você olha para ela e fala: Deus, essa é a mulher que o Senhor me deu, queimando arroz, ou fazendo lasanha, me enchendo os pacuá, como diz os antigos, de manhã cedo. Eu amo, eu decidi amar. Amém, maridos? Não senti muita firmeza não. Mas alguns falaram amém, porque a mulher já deu um beliscão: você vai me amar desse jeito. Eu olhei, eu vi daqui, já tinha mulher olhando para o marido para ver qual que ele ia ser a reação dele. Deus quer que nós amemos uns aos outros com o amor ágape, que é o amor de alto nível. Deus não nos ama com sentimentos e emoções. Deus nos ama com esse amor de alto nível. Quando você lê lá 1 Coríntios 13, que é um capítulo famoso do amor, toda a palavra amor ali é ágape. É o amor de alto nível, que tudo suporta, que tudo crê. Não é esses amor nosso de sentimento, não. A gente olha lá e fala: ai, o amor, aí a mulher vê que o marido está bicudo com ela, aí vai, como uma boa mulher crente, vai usar a palavra. Fala: você está me tratando assim, mas a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta. Você tem que me suportar. Ela acha que é esse amor terreno, esse amor natural. Não, lá é o amor de alto nível. Você só consegue suportar se você estiver nesse amor de alto nível. E domingo passado nós falamos que esse amor de alto nível não pode ser produzido por nós. Romanos 5,5 diz que ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito de Deus. Então, qual dica que eu te dou, marido? Quando você estiver também pensando em assassinato, entra para o quarto e fala: Senhor, me dá o amor de alto nível, porque com amor natural não dá. Quando você não conseguir lidar com o seu irmão, peça para Deus o amor de alto nível, porque com o amor terreno e natural não dá. Vocês estão aqui? Só que hoje eu entendo que nós vamos falar de um nível de amor e nós já vamos startar a próxima chave. Então hoje meio que eu acabo de falar sobre amor e já vou começar a preparar o seu coração para um outro nível. Nós vamos preparar o seu coração para uma outra chave. E eu garanto para você que daqui até o final do ano, Deus vai derrubar todo tipo de conceito errado que você tinha na sua mente e no seu coração. E Deus vai mudar o seu crentez de nível. Porque Deus, com essas ministrações de amor, Deus mudou a minha maneira de ver o amor. Porque a gente mistura. A gente fala: eu amo a Deus, mas a gente começou a descobrir que no fundo a gente não ama. Porque Deus pede para ser amado,
no amor de alto nível. E nós falamos aqui sobre Pedro. Quando Jesus encontra com Pedro, depois dele ter negado, Jesus pergunta assim: Pedro, você me ama com amor de alto nível? E Pedro não responde: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro responde: Senhor, tu sabes que eu tenho uma amizade. O Senhor sabe que eu filéu. E aí Jesus pela segunda vez pergunta: Pedro, você me ágape, amor de alto nível? E Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu filéu, eu tenho esse nível de amor, mas é um amor de amizade. E aí pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro, mas agora Jesus chega e fala assim: Pedro, você filéu? E diz que Pedro fica triste. Por que Pedro ficou triste? Porque ele viu que Jesus entendeu que Pedro não tinha esse amor todo. Mas em nenhum momento Jesus descartou Pedro. Em todas as vezes Jesus disse: vai, apacenta as minhas ovelhas. E nós falamos que Deus quer que a gente reconheça que nós não estamos com essa bola toda no amor dele. Ele não tem problema se você falar: Deus, eu não tenho esse amor todo. Ele tem problemas quando você finge que tem um amor que você não tem. Melhor, Deus não tem problema. Quem tem problema é você, porque você está se enganando a si mesmo. Pedro se enganava. Pedro achava que tinha esse amor todo. E quando o amor foi colocado à prova, Pedro pulou para trás. Então é melhor você falar: Deus, eu ainda não tenho esse amor todo, do que você falar que tem esse amor todo e na hora que a prova vir, tudo que você achava que tinha ruim. Então nós falamos muito aqui de ágape, desse amor de alto nível. Mas agora eu quero falar desse amor de alto nível, que foi revelado também no Velho Testamento. Quando você vai ler o Antigo Testamento em hebraico, a palavra amor é a palavra ahavá. Só que essa palavra ahavá também tem a ver com sentimentos, com emoções. Só que existe uma palavra para amor de alto nível, que a maioria das nossas Bíblias traduz como bondade, misericórdia, graça, benevolência, porque é uma palavra que nas línguas não existe força para expressá-la, mas é o amor de Deus. E eu quero ler com vocês Êxodo, um texto muito conhecido de Êxodo. Êxodo 34, eu quero ler com vocês o verso 6 e 7. Qual é o pano de fundo aqui? Moisés está face a face com Deus e ele diz assim: Senhor, eu peço, mostra-me a tua glória. A maioria de nós conhece o texto. E aí o Senhor fala para ele: olha, homem nenhum viu a minha glória e permaneceu vivo, e aquela conversa toda. Mas o Senhor diz para ele assim: ó, eu vou te colocar numa fenda da rocha, eu vou colocar a minha mão sobre você, e eu vou passar proclamando o nome do Senhor. E eles ficam ali, Moisés e o Senhor conversando, e nós chegamos no capítulo 34, versos 6 e 7. Verso 6 diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Essa palavra misericórdia aí é uma palavra hebraica que é recede. Diga para o seu irmão assim: recede. Fala de novo: recede. Agora fala para ele assim: você acabou de aprender uma palavra em hebraico. Aqui o negócio é chique, irmão.
Aqui você aprende línguas. Essa palavra misericórdia, então, nesse texto é hesed. Guarda isso. Verso de número 7. Que guarda misericórdia em 1000 gerações. Essa palavra misericórdia aí também é hesed. Que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. O Senhor mostra quem é Deus. E por 2 vezes, nessa tradução aparece a palavra misericórdia. Talvez a sua versão esteja diferente, mas em hebraico, se você for ver, é a palavra hesed. E o que é hesed? Os sábios de Israel, os rabinos de Israel dizem que essa palavra hesed é uma palavra que expressa o amor de Deus, e que não há palavra humana para expressar o verdadeiro significado disso. Mas então eles concluem o seguinte: hesed é o amor baseado em uma aliança. Hesed é o amor de aliança. E aí, irmãos, o que eu e você vamos precisar entender? Vamos ler um outro texto. 1 João 4,10. Nós vamos ler vários textos bíblicos, para no final você entender o que Deus quer falar com você. 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Tem uma outra versão que vai dizer assim: nisso entendemos o amor de Deus, não que nós o tenhamos amado primeiro, mas que Ele nos amou primeiro. Eu tenho uma boa notícia para você. Antes de você amar Deus, Deus te amou primeiro. Ou seja, não era porque você era crente, não é porque você era bonzinho, não é porque você era ruim demais, simplesmente Deus decidiu te amar. Você pode olhar para essa pessoa aí que está do seu lado e dizer para ela assim: Deus decidiu te amar. Ele amou a nós primeiro. Tranquilo? Vamos ler agora Jeremias 31, 3. Jeremias, capítulo 31 de Jeremias, versículo de número 3. Abre aí sua Bíblia. De longe o Senhor lhe apareceu dizendo: com hesed, com amor eterno, eu a amei, por isso com bondade a atraí. Paulo disse o seguinte: olha como o negócio com Deus é doido, que a bondade de Deus produz arrependimento. Deus está falando para Israel assim: com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. Então vamos lá, vamos entender. Deus possui esse amor de alto nível. Vocês estão aqui? Deus está lá sentado no seu alto trono. Ele olha para a humanidade e ama a todos, por decisão. Não é pelas atitudes do ser humano, é pela decisão. Deus olhou e falou: eu decido amá-los. Aí Deus começa a fazer o que, Anderson? Atos de bondade. Para quê? Para te atrair. É por isso que quando você está mais torto, parece que é a época que Deus faz mais atos de bondade na sua vida.
Quem daqui já teve essa experiência? Você olha para você e você está querendo se punir. E aí Deus faz atos de bondade que te constrange. Qual é o objetivo dele? Atrair você. É por isso que o amor de Deus é um amor de alto nível. Porque a nossa maneira de amar é o quê? Pisou na bola, quem me viu na prova e não me ajudou. A nossa ideia é, eu amo, mas eu vou matar na unha. Me traiu, pisou na bola comigo. Deus diz assim, eu amo e vou atrair com bondade. E Paulo diz assim, a bondade de Deus produz arrependimento. É por isso que a gente olha e fala, Deus, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? E Deus fala, eu vou fazer. Aí você, se Deus fala para você, eu vou fazer, o que você já pensa? Agora Ele vai ver. Mexeu com meu pai. Deus falou que eu sou a menina dos olhos dele. Já estou até vendo. Vou clamar ao Senhor para ter misericórdia, porque eu já estou até vendo. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E aí Deus vai lá e dá um ato de bondade. E como o crente volta? Volta como Jonas. Falando o quê? Eu sabia que se eu fosse lá e esse povo se arrependesse, o Senhor é coração mole. É por isso que eu não queria ir. Porque eu queria que o Senhor descesse fogo e matasse esse povo todo de Nínive, porque esse povo foi um povo que massacrou Israel, e o Senhor foi lá falar para mim, pregar arrependimento, e eu sabia que o Senhor é um coração de manteiga, estou falando numa linguagem mais, e Jonas ficou bicudo com Deus, porque o povo se arrependeu e Deus perdoou. Presta atenção. Quando Deus for assar a batata de alguém, para chegar um juízo, irmãos, tem que ter chegado no nível de que ele não respondeu a nenhum ato de bondade. É assim que funciona o amor de Deus, porque Ele faz um ato de bondade esperando te atrair. É por isso que João diz assim, nisso consiste o amor de Deus, que Ele nos amou primeiro. Sabe por que Deus te amou primeiro? E te rodeou de atos de bondade? Porque Ele está te atraindo, como alguém já cantou, com laços, com cordas de amor. Irmãos, a gente não entende, é um negócio doido, não é? Quando a gente menos merece, é quando Deus mais nos banha de bondade. Porque no fundo, Ele quer nos atrair. Ele quer quebrantar o meu e o seu coração. Esse é um amor de alto nível. E é o amor que Ele espera que a gente tenha para com os nossos inimigos. É por isso que Ele falou assim, ore pelos seus inimigos. Aí você fala, estou orando. Mata Deus, me vinga, Senhor. E Deus olha e fala, não entendeu nada. Um dia eu fui orar pelos meus inimigos. Eu comecei assim, Deus, eu só vou orar porque o Senhor está pedindo. Então me ajuda a orar. Porque se eu for fazer a oração que está no meu coração, aquele mesmo fogo que matou o fundo de Israel vai passar. Mas Deus quer que a gente chegue nesse amor de alto nível, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim, e aí, Deus tem sido bondoso com você? Se nessa época Deus está derramando a bondade dEle, Deus está te atraindo para Ele. Deus está puxando o seu coração para Ele. Aleluia! Só que os estudiosos dizem que esse amor é um amor forte, eterno, furioso. É por isso que quando João vê Jesus
Lá em Apocalipse, ele diz assim: eu vi os olhos dele como chamas de fogo. É um amor violento, irmãos. É o amor que fez Jesus rasgar o céu, descer, enfrentar a cruz, ressuscitar ao terceiro dia e ir ao teu encontro e te arrancar do mais profundo lamaçal que você estava. É o amor que pode ser assemelhado a labaredas eternas de fogo. Quando João olhou no olho dele, João falou: cara, ele queima por dentro, ele está cheio de resede, o amor eterno. É por isso que Jesus falou assim: bom é meu Pai, que faz o sol nascer para justos e injustos. E por que Deus faz o mesmo sol para nos aquecer e para gente que a gente olha e fala assim: cara, o senhor não está vendo isso não? Porque Deus espera que em algum momento os homens vejam a bondade dele e sejam atraídos para ele. Um dia Jesus disse assim: quem muito foi perdoado vai amar mais. Você já parou para pensar que de tempos em tempos o Espírito Santo leva você a ver de onde ele te tirou? Sabe por que ele faz isso? Só para reesquentar o seu coração no amor a ele. Porque quem muito é perdoado vai amar mais, não tem jeito. Você olha e fala assim: cara, eu mereci o fogo do inferno, e ele foi lá e me atraiu com cordas de amor, com bondade. Eu tenho que amá-lo mais, eu tenho que me dedicar mais. O amor de Deus é um amor que, ao mesmo tempo que não espera nada em troca, espera. Ao mesmo tempo que Deus faz bondade, porque Ele decidiu amar, Ele espera que você seja atraído por isso. E que você se achegue a Ele. Porque esse amor recede, que é o amor de aliança, é o amor que demonstra bondade, mas espera que você retribua com um compromisso com Ele. O que Deus fez com Moisés foi: Moisés, eu vou te apresentar vários aspectos do meu caráter, mas esse aspecto aqui é o meu amor, que exige uma aliança, exige um compromisso. E eu vou falar um negócio aqui que pode escandalizar você. Deus ama a todos, mas existe aspectos do amor de Deus que só quem tem uma aliança com Ele vai viver. Como eu sei disso? Bíblia. João 14, 21. Aleluia. Aleluia. João 14, 21 diz assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... Mandamentos aí e guarda, troca por aliança. Aquele que tem um compromisso comigo, aquele que tem uma aliança comigo, ele vai obedecer os meus mandamentos, ele vai guardar os meus mandamentos. É assim que eu vejo que ele me ama. Tudo bem? Mas vamos lá. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você ama Jesus? Depois das últimas pregações, você já viu o povo assim: quem ama
tem um compromisso. E como Jesus sabe que você ama? Pelo seu nível de compromisso. E aí ele diz assim: se você tem esse nível de compromisso, você me ama. E automaticamente você é amado pelo meu Pai. E se você é amado pelo meu Pai, vai acontecer uma coisa: nós vamos nos manifestar a Ele. Ou seja, existem aspectos de Deus que só experimenta quem está debaixo desse amor de aliança. Eu estou criando um pano de fundo, irmãos. Por quê? Qual vai ser a nossa próxima chave? Nossa próxima chave que nós vamos falar se chama a chave da aliança de sangue. E você vai ver que nós precisamos entender que o relacionamento com Deus é um relacionamento de aliança. Sem esse relacionamento de aliança você vai ter problemas. Porque Deus age com bondade e te atrai, esperando que você case com Ele. Deus quer casar conosco. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus quer casar com você. Irmãos, eu teria muita coisa para falar sobre amor. Eu entendi que daria para passar o ano só falando de amor. Mas eu entendo que a gente vai ter que entrar nesse assunto da aliança de sangue. Nós vamos ter que entender que quando Deus te atraiu, é muito mais do que ser crente evangélico. Deus casou com você, ou pelo menos Ele te chamou para um casamento. E o dia que você entregou sua vida para Ele, na verdade você estava dizendo assim: Jesus, eu escolho casar com você, ter uma aliança. E nessa aliança, Ele derrama o amor dEle, num nível que quem não está nessa aliança não recebe esse amor. Guarde isso, porque você vai ver nos próximos capítulos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas mulheres casadas estão aqui? A cena assim, bem bonita. Você sabia que as maiores provas de amor que o seu marido te deu, não foi quando você conseguiu ver? Deixa eu tentar construir melhor. As maiores provas de amor que o seu marido já te deu, você não viu. Quantos homens casados estão aqui? As maiores provas de amor que a sua esposa podia te dar, ela te deu quando você não viu. Se vocês pudessem ver a cara que vocês estão me olhando. Quando você casou, você disse sim, não foi? Foi ou não? Tem uns que falam assim: eu já nem lembro. Mas sabia que no dia do seu casamento, mais do que um sim, você disse não? Que isso, Márcio, você está muito filosófico, estou me dando um nó na cabeça. O dia que eu casei com a Neide, eu casei aqui nesse altar, eu disse sim para ela, mas eu estava dizendo não para mais de sei quantas milhões de mulheres. Não era para vocês aplaudirem, vocês não entenderam. Não é porque eu sou essa bolacha toda, não. Mas ela também, quando ela disse sim para mim, ela disse não para milhões de homens.
Agora tem que aplaudir também. Vocês aplaudiram eu? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a maior prova de amor não é quando você disse sim para sua esposa. A maior prova de amor foi quando você disse não para todas quantas outras mulheres ou homens que entraram no seu caminho. É por isso, mulher, que a maior prova de amor que seu marido pôde dar para você foi quando ele disse não para todos os assédios que ele recebeu. E o contrário é verdade. E você não estava lá. E ele provou que te amava. Ou seja, quando nós provamos que amamos a Deus? Quando diante das tentações nós dizemos não. Não é quando a gente diz sim, Deus, estou aqui. É quando tem tantas outras coisas nos assediando e a gente diz não por causa de uma aliança. É forte isso, não é? Esse amor de aliança de Deus faz Deus entrar em situações que, se você não tivesse aliançado com Ele, Ele não entraria. É por isso que lá em Romanos 8 diz assim: Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Trazendo para cá, está um perrengue lá. Deus faz com que todas aquelas coisas se revertam, por causa que você tem uma aliança com Ele e Ele tem uma aliança com você, por causa do casamento que vocês têm. Deus reverte situações, mas quem não tem uma aliança com Deus não está debaixo dessa promessa, porque o texto não diz que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo. Diz, daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Tem coisas que eu só faço para a Neide, porque ela é minha esposa. Porque nós temos uma aliança. Ou coisas que eu não faço, porque nós temos uma aliança. E nós precisamos entender isso, irmãos. O próximo nível é nós entendermos o peso que tem uma aliança. E que o amor está envolvido. Hoje eu acordei com a minha cabeça fervilhando de coisa. Eu falei para a Neide, falei assim, cara, parece que às vezes Deus pega um cabo, gruda na minha cabeça e começa a fazer um download, velho. Eu acordo já doido. Eu falei para ele, eu preciso levantar porque eu preciso anotar um monte de coisa. E comecei a anotar. Mas, irmãos, nós falamos durante todos esses domingos sobre o amor e falamos o quê? O mundo está tentando ensinar a igreja o que é o amor de Deus e como nós devemos amar as pessoas. Só que o mundo não tem autoridade para amar. O mundo nem pode receber o amor, porque esse amor de alto nível só pode ser derramado nos corações pelo Espírito. O mundo não pode nos ensinar o que é o amor, porque para o mundo o amor é, você pode fazer o que você quiser. Para Deus você tem uma aliança, você não faz o que você quer. Para o mundo, hoje está muito em moda o quê? Os relacionamentos abertos. E acha que Deus é assim. Deus não é assim. Chega um momento que Deus vai derramando o amor, e aí Ele te chama para fazer uma aliança com Ele. E quando você aceita essa aliança, você casou com Ele. E aí hoje eu vou te apresentar um dos nomes de Deus. Quer descobrir um dos nomes de Deus? Quem quer descobrir? Ah, não, pouquinha gente, então não vou falar. Depois você lê a Bíblia e você descobre. Hã? Aí a outra já está reivindicando a aliança ali.
Você entendeu que a aliança te dá autoridade para reivindicar coisas que quem não tem aliança não pode reivindicar? Tem coisas que eu não posso esconder da Neide por causa da aliança que a gente tem, e ela não pode esconder de mim por causa da aliança. Deixa eu te dar uma coisa. Na Bíblia, amor e verdade andam juntos. Quem ama, confronta com a verdade. O mundo diz, quem ama deixa fazer o que quer. A Bíblia diz, quem ama chega e diz, você está errado, e se conserta. O mundo diz, não, se você ama, as pessoas são livres. E Deus diz, porque eu amo, eu dou a lei. Pra vocês andar direitinho, dentro dos limites do nosso relacionamento. Aleluia! Êxodo 34, 14. Você vai descobrir um dos nomes de Deus, que é muito pregado na igreja. Todo mundo gosta desse amor de Deus, dessa revelação do nome de Deus. Olha o que Deus diz para Israel: por que vocês não devem adorar outro Deus? Deus não aceita ser dividido com ninguém. Assim, mulher, como você não aceita dividir o seu marido com outras. Não, vocês ficaram em dúvida. Não, vou ser mais escrachado. Mulher, você aceita dividir o seu marido com outro? Se alguma... Deixa eu ver se eu posso usar essa palavra. A distinta, mais elegante. Alguma distinta, ficar de gracinha. Você pode ser essa meiguice toda, mas desperta a leoa que tem dentro de você, não desperta não? Você fala, eu sou crente, mas não vem não. Eu só mato você na unha. Agora, maridos que estão aqui, você vai aceitar qualquer Zé Curubu ficar rodeando a sua mulher? Se vocês falar que aceita, eu já pego você agora. Você não vai aceitar? Por que Deus tem que aceitar? Dividir a gente com outros. Deus falou, vocês não vão ter outros deuses. Eu sou o único, vocês estão casando comigo. Eu amo vocês com amor de aliança. Nós estamos fazendo uma aliança aqui no Sinai. E nessa aliança eu sou exclusivo, assim como vocês. Não tem outro. Põe lá de novo. Pois o nome do Senhor é zeloso. Não, não é zeloso. Sabe qual é a palavra ali? Ciumento. Um dos nomes de Deus, Luiz, é ciumento. Eita, Anderson, e agora? A gente gosta, o nome de Deus, Santo. O nome de Deus, Pai da eternidade. Não, um dos nomes de Deus é ciumento. É que é tão forte isso, que aí as traduções põem assim, zeloso. Não é zeloso, é ciumento. Só que não é esse ciúme doentio, que a gente está acostumado. Mas é o tipo de ciumento que não aceita dividir a noiva dele com ninguém. É por isso que quando você tem uma aliança com Deus, e Deus tem uma aliança com você, se o Satanás tentar pegar você, vai ter problema. E se Deus perceber que tem algum amante tentando rodear a noiva dele, ele vira um leão. É por isso que às vezes Deus vai apertar o seu cinto, quando você estiver flertando com outros deuses. É por isso que se você estiver trocando ele por alguma coisa, ele sem dó.
Porque um dos nomes dele é ciumento. Tem ciúmes de mim. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme da igreja dele. Porque é a esposa dele. Porque tem uma aliança com ele. Olha para o seu irmão assim e fala: você é a esposa de Jesus? Fala para ele assim: o nome dele é ciumento. Sim! Ele é Deus ciumento! Aleluia! Não, vocês tinham que dar aleluia, gente. É difícil dar aleluia, né? Porque na nossa cabeça está o ciúme doentio, não. É o ciúme de zelo. É o ciúme que olha e fala assim: está olhando demais para minha mulher. Eu vou colar junto, ver qual é que é. É o ciúme que um dia, aqui dentro, um Zeca chegou e falou para mim assim: você não acha ruim, né, de eu elogiar a sua esposa e falar que ela está bonita, né? Eu falei: não, desde que você elogia a sua esposa. Pensa no clima. Pensa se o peão elogiou de novo. E a Neide foi só assim. Sou crente evangélico, sou apóstolo, mas sou homem. Ciumento. Hoje é só. Aleluia, hein? Depois dessa aí, se você não se sentir amada, você pode pegar as malas e ir embora. Só declaração de amor hoje. E nós nem combinamos isso, hein? Aí, marido, pega a dica, vai na minha onda. Vai na minha onda. Eu estou falando aqui, você já vai falando. Eu também, amorzinho. Pega, irmão, pega a dica. Marido, vai na minha onda que você não erra o alvo, não. Ó, o Lucas já está até mais grudadinho ali, encostando a barba no rosto. Isso aí está ligado. Mas, gente, vou encerrar, porque isso aqui foi só uma introdução. Nos próximos domingos nós vamos falar sobre a chave da aliança de sangue. Mas eu preciso dizer para você, Deus te ama com um amor de aliança. E o nome dele é ciumento, e ele tem ciúme de você. Os atos de bondade dele é para te atrair. Os atos de bondade dele é para atrair você para um compromisso maior, para uma responsabilidade maior. O amor de Deus exige fidelidade, compromisso, verdade. E deixa eu dizer uma coisa para você. O amor de Deus exige que haja limites. E esses limites se chamam lei. O mundo está com esse negócio de relacionamento aberto, mas eu não aceito isso dentro da minha casa. E Deus não aceita isso dentro da casa dele. O mundo, o diabo, a carne e uma igreja corrompida querem começar a ensinar a igreja que o amor de Deus está aberto a outros relacionamentos. Não. Deus continua sendo ciumento. Deus continua sendo: eu não divido a minha mulher com ninguém. É minha noiva, é minha igreja, santa, pura, imaculada. Eu exijo dela compromisso, eu exijo dela fidelidade, porque eu vou me dar com fidelidade, eu vou me dar com bondade, eu vou fazer de tudo por ela, mas eu espero receber em troca tudo. Com essa chave da aliança de sangue, eu acredito que Deus vai nos atrair
para um compromisso maior. Se prepara, porque Jesus está fazendo bondades com você, porque Ele vai te atrair para um compromisso maior. É por isso que você que ainda não se batizou, o próximo passo agora é batismo. É por isso que você que estava aí, vai ou não vai, não, agora você tem que vir. É por isso que você que não estava se envolvendo tanto, não, você precisa se envolver. Porque Deus vai querer que a gente entre de cabeça nesse relacionamento. Porque Ele tem agido de bondade para conosco. E Ele está nos atraindo. Só que Ele não fez qualquer aliança conosco. Ele fez uma aliança de sangue. Irmãos, a gente não sabe o que é isso. Essa questão de aliança ficou muito banal. Ah, irmão, eu tenho uma aliança com você. Aí daqui a pouco sai falando mal. A gente diz que tem uma aliança, no casamento, 2 dias depois está pedindo divórcio. A gente não sabe que no mundo espiritual uma aliança não é quebrada de qualquer jeito. E que Deus é um Deus de aliança. O amor dele é um amor de aliança. É um amor furioso. É um amor que queima. É um amor que é como labaredas eternas. E ele diz para Israel: com amor eterno eu te amei. Irmãos, nós não temos noção do que é o amor de Deus. Eu e você, ninguém, nenhuma igreja, nenhum ser humano no planeta Terra nesse exato momento tem noção do que é o amor de Deus. Vai demorar só a eternidade para a gente começar a compreender o que é esse amor, porque é um amor que ao mesmo tempo carrega alguns sentimentos. É um amor que Paulo diz que não pode ser entendido ou compreendido. Aleluia! Mas eu posso dizer para você, pode ser experimentado. E como Deus faz com que a gente experimente o amor dele? Com atos de bondade. Aleluia. Feche os seus olhos. Olha, foi os irmãos que vão distribuir a ceia, os irmãos que vão distribuir a ceia, venham. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Os irmãos vão passar distribuindo a ceia, mas continue falando com o Senhor. Continue falando. Tem ciúmes de mim. O teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E
Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O amor dele por você é incompreensível. Oh, Ele me amou. Não tente compreender. Oh, Ele me ama. Só receba. Ele me amou. Todo mundo já pegou, está faltando. Se estiver faltando, acene com a sua mão. A palavra do Senhor diz que Deus prova o seu amor quando Ele envia o Filho dele para morrer por mim e por você. Mas mais do que morrer e ressuscitar, Jesus estava fazendo conosco uma aliança. Ele estava chamando homens e mulheres para serem a noiva dele, para serem a sua esposa, para que esses pudessem experimentar um amor que só quem tem uma aliança pode experimentar. É por isso que, se você tem uma aliança com Ele, por mais torto que você esteja, Ele vem com atos de bondade, porque na verdade Ele quer que você se arrependa. Pela bondade, Ele quer te atrair. É isso que Ele quer fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está aqui, gente. O que você tem na mão é um cálice, um pão? Não, você tem na mão uma aliança. Quem é casado e tem uma aliança no dedo sabe. De vez em quando você olha e você lembra que você tem um compromisso com alguém. Você não pode mais fazer o que você quer. Você não vive mais para você. Você já não anda por caminhos que você acha que é bom, porque você tem uma aliança com alguém. Você deve satisfação, você deve respeito, você deve fidelidade. É isso que nós fazemos todas as vezes que nós pegamos o cálice e o pão. Nós nos lembramos que nós não estamos solteiros espirituais, nós estamos casados e nós devemos fidelidade a um noivo celestial que está voltando para buscar uma noiva e se casar com ela e passar com ela a eternidade. O que você tem nas suas mãos é uma lembrança de que você é casado com um Deus ciumento e que não aceita dividir você com o pecado, com o mundo, com o diabo, com sua carne, ou seja, qualquer um. É por isso que ele diz: quem não largar pai e mãe, quem não largar isso, quem não deixar isso, não é digno de mim, porque eu sou ciumento. O meu amor é como labaredas eternas de fogo. Pai, nós consagramos o pão e o cálice, a aliança que nos lembra de uma aliança. E nessa hora, coma do corpo e beba do sangue.